gente fala assim, eu quero colocar no mais fácil, eu quero colocar e largar lá. Isso para mim é um descaso. Eu já ouvi né? isso, essa frase mesmo, né? Vou colocar lá e vou largar lá. Largar gente, lá. Isso é um descaso com o seu dinheiro. Aquela semente que você não cuida, depois você não reclama. Se a gente pegar historicamente, a gente viu no plano lá, um plano Collor, lá com a poupança. Tudo bem, isso não vai se repetir novamente, mas a gente vê que foi um descaso. Foi um descaso, porque quem estava diversificado, historicamente, toda crise vai ter alguma modalidade, até de renda fixa, que pode ter problema. Por exemplo, você pode ter modalidade de renda fixa, que é o crédito privado. Se tiver um calote, não paga. Está no ar mais um DZCast, o podcast aqui do canal Dívida Zero. A gente está lá no Spotify. E é muito bom que eu recebi o feedback de pessoas que estão ouvindo no trânsito, dirigindo, né, ou na caminhada. Eu adoro o podcast também, eu sempre ouço. Então você pode ouvir lá também todas a nossa série de podcast do DZCast. Também aqui no YouTube e lá no Instagram, @Dívida Zero. Eu sou o professor Caê Galvão e eu estou aqui com a Sheila Galvão. É isso aí. E antes de começar o podcast, eu tenho 2 recados importantes, tá? O primeiro recado é que a gente tem aqui o nosso livro, o Guia Definitivo da Independência Financeira, Dívida Zero. Tem muita gente que me pergunta se esse livro é só para quem está endividado. Na real, não. Ele é para quem quer se organizar financeiramente, ele é para quem quer investir. Isso mesmo. Então, aqui tem algumas estratégias de investimentos que eu menciono aqui. E hoje, a gente vai fazer um episódio falando de investimentos. Isso Sheila? aí. Qual que é o tema hoje aí? É isso aí, olá! Bom, então o tema hoje é como escolher os melhores investimentos para quem está iniciando aí nesse processo aí, né, de investir, que tem muitas dúvidas, são muitas opções, não sabe por onde começar, por onde iniciar, qual que eu escolho, qual que vale a pena, qual que é o maior risco. Eu estou começando agora, professor Caio, eu tenho medo de ali dar um passo em falso ali. Então a gente vai falar sobre isso hoje para que você cada vez mais caminhe neste caminho de se tornar investidor para a sua liberdade financeira. É isso aí, vamos lá, tem bastante coisa. Esse é um assunto que eu adoro, é um assunto que eu gosto muito. Tem a parte de dívidas que a gente fala aqui muito no canal, mas a parte de investimento ela é extremamente importante porque ela é o caminho, né, de endividar a investidor, ou seja, nessa trajetória você aprender a investir, aprender a fazer seu dinheiro render. Então esse episódio é dedicado também para as pessoas que não têm dívida. Se você conhece alguém que não tem dívida também, que quer aprender a investir, compartilha esse episódio aí, dá o like aí pra gente aí, né? É isso aí. Investimento é para todo mundo, né? Você fala muito até porque as pessoas acham que tem que ter uma quantia muito grande para começar a investir, né? E tudo mais. Então, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual que é o primeiro passo para quem está iniciando agora escolher o melhor investimento? Qual que é o melhor investimento, na verdade? Né? Eu acho que é relativo, né? É relativo. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, né? E não tem uma resposta padrão, porque depende do seu perfil de investidor. Depende muito dos seus objetivos. Então, qual que é a ideia, né? Antes de você escolher um melhor investimento, traçar aonde você quer chegar com aquele investimento. Porque você reserva aquele dinheiro para algum objetivo. Você pode reservar aquilo para uma reserva de emergência, por exemplo, isso que a gente fala inclusive no livro. Você pode reservar, por exemplo, uma viagem. Você pode reservar para a compra de um carro, você pode reservar para uma compra de um gasto futuro, você pode reservar, ou então fazer, né, o que a gente fala de renda passiva, fazer com que esse investimento trabalhe para você. Para uma futura aposentadoria. Para uma futura aposentadoria, para que você fique mais tranquilo, tal, etc. Ou para que você tenha um dinheiro trabalhando para você e você crie uma segunda ou terceira renda. Então, antes é entender esse perfil, esse objetivo, junto com perfil de risco e perfil de conhecimento. Entendeu? Então, a gente faz, por exemplo, quando eu vou fazer alguma consultoria, eu analiso tudo isso. Qual é o seu principal objetivo? Eu gosto de usar a famosa meta SMART, que é a pessoa ser específica, ser algo que a gente mensura, ser algo atingível, né? E ser algo que a gente consiga acompanhar isso ao longo do tempo, entendeu? Você vê que você está tendo resultados. Porque no mercado financeiro existe muitas modalidades, existe vários fatores de risco e existe
também, né, muitas armadilhas. E se você escolher o perfil, você está num perfil e você escolhe só pela rentabilidade, você vai cometer um erro. Também, se você escolhe só pelo medo, pelo risco, como a poupança, por exemplo, você vai estar perdendo dinheiro. Você perde a oportunidade. Entendeu? Então, tem que balancear sempre o risco versus retorno do investimento de acordo com o seu perfil. Então, acho que a primeira coisa que o investidor tem que olhar é falar, cara, qual é o meu objetivo? O que eu quero com esse dinheiro? Aí, aí a gente já começa a desenhar, né, as possibilidades. Qual é o perfil de risco? O perfil de risco é incerteza. Então, qual é o grau de conhecimento que essa pessoa tem e risco que ela quer correr? Ela é transparente, ela consegue entender que aquele investimento tem um certo grau de risco, sim ou não? Ou se aquele medo é só dela. É um medo dela e ela não quer correr risco nenhum. Que não existe nada, tudo vai ter risco, entendeu? Viver é um risco, né? Viver é um risco. E quais seriam os investimentos mais seguros, então? Eu não tenho muito conhecimento, mas eu quero investir, eu quero sair da poupança, que não rende nada, só desvaloriza ali, eu não pega nem a inflação, né? Não dá para competir ali com a inflação. Quais investimentos você entende que seria melhor para quem está começando, que seriam mais seguros? Eu sou avessa a risco. Eu sei que quanto mais arriscado, mais oportunidade. Mais oportunidades. Né? Quanto maior, como é que é? Quanto mais alto, maior o tombo também, né? Também. Então, qual que seria mais seguro? Vamos lá. Hoje, no mercado, então, primeira coisa assim, vamos criar um objetivo para ficar até simples de eu exemplificar. Vamos falar assim, Caio, eu quero fazer uma reserva de emergência. Quero ter uma reserva que eu preciso ter uma liquidez do dinheiro, ou seja, um resgate rápido. Isso também conta. Então, o investimento mais seguro hoje é o que a gente fala, né, de títulos de renda fixa, né, que são indexados à taxa Selic ou o famoso CDI, ou curva DI, que é a correção da própria Selic que os bancos usam. Entendeu? Então, desses investimentos, quais são? São investimentos que você precisa ter o resgate rápido, liquidez, né? Então, você tira ele naquele momento e que ele acompanha a curva da taxa de juros oficial do governo. Porque essa taxa, tudo que acontece em termos de inflação, ou de mercado, ou de riscos que tem, risco Brasil, tudo isso já está precificado nessa taxa. A cada 2 meses, o Banco Central faz uma revisão dessa taxa, ou para mais, ou para menos, de acordo com a economia. Entendeu? Então, sempre você está ganhando a taxa oficial, eu diria assim, né? Pode ter hora que você pode perder um pouquinho para a inflação e pode ter hora que você pode ganhar, depende da inflação. Mas ela sempre tem a inflação precificada lá. Você vai ter uma defasagem de 2 meses. E ela rende todo dia. Então, quais são as modalidades agora? Né? Porque uma vez você entendeu o tipo de investimento, renda fixa, aí você vai ver a modalidade, porque renda fixa tem risco. Né? Aí você vai ver a modalidade dentro dela, é os CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é dentro do banco mesmo que ele oferece. Tem muitos bancos que oferecem CDBs, por exemplo, a 100% do CDI, ou seja, paga exatamente o CDI. Só que CDB também tem risco, tem grau de risco dependendo da instituição. Né? Lembrando que risco é incerteza. Então, você tem que tomar cuidado na hora de escolher, por exemplo, 120 do CDI, mas será que aquilo pode ter um risco? Será que aquele CDB tem fundo garantidor, que é onde protege até 250 mil por CPF? Ou seja, mesmo que tiver um problema naquela instituição, né? E a gente já teve, né? Eu já tive clientes que tiveram problema e conseguiu resgatar. Então, tudo isso é observar. Eu quero uma coisa mais simples, melhor que a poupança. Tesouro Direto Selic, na opção Selic. O mínimo para investir hoje no Tesouro Direto, pelo menos na cotação de hoje, é de 140 a 150 reais. Ou seja, ali vai render e o Tesouro é um investimento mais seguro, porque ele tem lastros do Tesouro Nacional. Entendeu? Então, hoje, o risco Brasil até está equilibrado, digo mundialmente, não é um país que oferece grandes riscos, não é o melhor, mas ele não oferece grandes riscos e ele consegue garantir o pagamento desses títulos emitindo novos títulos. Certo. Entendeu? Então, a minha opinião, o Tesouro Direto Selic seria o mais fácil e o mais seguro. Entendeu? Tá. Só que depois a gente pode falar de diversificação, que não deixar tudo numa cesta só. Isso, então, para iniciar, por exemplo, vou iniciar. Começa com Tesouro Direto Selic. Vai estudando também outras modalidades. Tá. Eu citei o CDB, tem outras modalidades, LCI, que é letras de... Aí já indo para uma diversificação. Letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrário, né, do agronegócio. Aí a gente tem que começar a estudar.
Eu falo que você dá o primeiro passo, vou investir, mas você tem que dar o segundo, que é estudar, entender o que existe de opções e você diversificar. É muito louco, né? Porque assim, às vezes a pessoa estuda tanto para ganhar, para fazer dinheiro, mas ela não estuda como fazer render esse dinheiro e gerir esse dinheiro. Né? Então, ela vai até um certo ponto no desenvolvimento dela ali, que é só trabalhar. Né? É óbvio que ninguém trabalha de graça aí, a não ser que seja uma ONG, mas né, e nem as ONGs, né, tudo precisa, a energia do dinheiro é necessária, né? A gente vive aqui nesse mundo material, é preciso, é uma energia de base de troca, mas a pessoa ela vai ali, faz de tudo, se especializa, tudo para poder receber mais, para poder ganhar mais, e na hora que ela ganha mais, ela não continua o seu desenvolvimento estudando ali muitas vezes, né? Então ela não sabe como multiplicar aquela riqueza, né, ou aquele dinheiro que ela recebeu, né? E essa parte da diversificação, então, indo por esse ponto, né? A pessoa está iniciando, ela se interessou agora em investir, ela fala, tem que fazer meu dinheiro render, multiplicar meu dinheiro, e como que eu faço? Já iniciou e aí ela quer diversificar. Tá. E isso é muito importante que você falou, já vou fazer um link com a diversificação, que tem algumas pessoas que ela tem... Não vou usar, eu vou ser até um pouco forte aqui, né? É preguiça de aprender e ela quer deixar e não mexer no dinheiro. Então, isso daí, você é o próprio risco. Eu vou só comprar só vou colocar em poupança, só vou colocar em CDB, deixa todo o dinheiro lá em uma coisa só, numa cesta só. É como se ela tivesse os ovos, que cada mês ela separa uma parte do salário, ou seja, ela, igual você falou, estudou, se qualificou para ganhar, fez ali um controle financeiro, guardou o dinheiro e ela coloca tudo numa cesta só. Eu falo assim, uma preguiça que é um certo bloqueio. Ela fala assim, muita gente fala assim, eu quero colocar no mais fácil, eu quero colocar e largar lá. Isso para mim é um descaso. Eu já ouvi isso, essa frase mesmo, né? Largar vou colocar lá e vou largar lá. Largar gente, lá. Isso é um descaso com o seu dinheiro. Aquela semente que você não cuida, depois você não reclama. Se a gente pegar historicamente, a gente viu no plano lá, um plano Collor, lá com a poupança. Tudo bem, isso não vai se repetir novamente, mas a gente vê que foi um descaso. Foi um descaso, porque quem estava diversificado, historicamente, toda crise vai ter alguma modalidade, até de renda fixa, que pode ter problema. Por exemplo, você pode ter modalidade de renda fixa, que é o crédito privado. Se tiver um calote, não paga. Você é zero, você não recebe nada. Então, a diversificação é você não colocar os seus ovinhos numa cesta só. E para isso, você precisa ter o conhecimento para poder... Isso, aí é importante ter um conhecimento, além daquele que o gerente do banco fica te falando para você colocar. Que para ele, a diversificação para o gerente é onde ele vai ganhar mais comissão. Ou para o assessor de investimento. Hoje tem muitas corretoras que oferecem uma assessoria e o assessor ali ele conduz você, né? A decisão sempre, a autorresponsabilidade do investidor é sua. Não coloque culpa em ninguém, nem no gerente. Se o seu investimento está ruim, é sua. Se você perdeu dinheiro, é sua. Tá claro lá no estatuto, lá quando você faz. Se você não leu, aí é o problema seu, né? Tô sendo grosso assim, porque essa é a real. As pessoas querem tirar a responsabilidade delas. Então, assim... Então tem que tomar cuidado. Você pode questionar. Por exemplo, eu ajudo, a gente tem lá, né, a nossa mentoria, que é o investidor de elite. O que o investidor de elite ensina? Ensina o cara a fazer as perguntas certas para o assessor. Então, ele vai delegar a gestão do dia a dia, mas ele não vai terceirizar. Você estuda as modalidades, estuda e questiona. Então, ela tá essa operação ela está acontecendo, mas você está supervisionando, você está fazendo a gestão, você está acompanhando. E para isso precisa de conhecimento, porque como é que você vai saber que o investimento onde você alocou, a instituição financeira, o gerente, o operador, eles estão fazendo o que precisa ser feito, que é o melhor para você. Você tem que conferir, né? Aquele olho do dono, né? O olho do dono, é isso aí. Investimento é um negócio. E não requer muito tempo, porque se você estuda pelo menos uma vez por semana, é muito fácil hoje o acesso com a internet, é muito rápido você conseguir bater o olho, por exemplo.
exemplo, eu ensino meus alunos a bater o olho num fundo de investimento e olhar se esse fundo é bom ou não. Comparar com outro fundo. É rápido, hoje a internet dá. Se você tem um conhecimento certo, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma carteira lá em Tesouro, vou colocar um pouquinho em LCI, vou colocar um pouquinho nesse fundo, vou arriscar um pouquinho mais num fundo de ETFs, que é a Exchange Trade Funds, que é um fundo de mercado financeiro. Nos Estados Unidos é muito comum. Tá? O pessoal, eles não investem numa ação, eles investem num setor. Entendeu? Por exemplo, tem o setor das Big Tech, né? A Alphabet, que é a Google, ou a Amazon, a própria Facebook, o Meta, né? Então, eu posso comprar uma cota de um fundo que tem essas empresas e eu tenho a diversificação lá dentro. Eu tenho uma cota com pouco dinheiro. Aqui no Brasil também já está iniciando esse mercado de ETF, fundos imobiliários, ou seja, eu quero investir um pouco do meu dinheiro no setor imobiliário. Eu acredito, eu estudei, vejo que isso tem um pouco de progresso. Você quer receber dividendos, aí você pode investir no fundo de dividendos. Então, você começa a entender que existe uma série de mecanismos, entender o risco, e aí você vai colocando o dinheiro nessas cestas, diversificando, né? E um pouquinho de macroeconomia, que isso é bem simples ler. Né? Eu faço a leitura de macroeconomia em 5 minutos. Eu ensino meu aluno a olhar 5 minutos o relatório Focus do Banco Central, ele consegue saber qual a decisão que ele tem que fazer naquele dia para tomar, para dar o direcionamento para o assessor. Entendi. Ele tem... Eu entendi. Ele é um líder, né? É o líder. E aí, aproveitando, né? Então, você falou sobre ações. Então, a gente vê muito no mercado. A galera fala assim, vou vestir ações, vou ficar rico. Pega uma graninha, vai lá, pum, investe em ações sem nem ter conhecimento, né? Mas tem gente que já está começando a analisar, como a gente está falando aqui, está começando a investir e ela tem essa vontade de investir em ações. O que você recomenda para quem está iniciando? A pessoa pode se aventurar em ações, né? Tem que ter aquele sangue frio. Eu sei que depende também do objetivo dela, porque hoje tá subindo, amanhã está descendo, mas a longo prazo é outra análise que é feita, né? Como que funciona para quem está iniciando agora o investimento em ações? Tá. O que eu recomendo para quem está iniciando do zero, não vá diretamente para as ações. Se acostume em diversificar seus investimentos, né, dentro de uma renda fixa, dentro de uma segurança, até você ter o que eu chamo reserva de emergência ou reserva de segurança. Tá? Reserva de emergência é 2 meses, seria em torno de 2 meses do seu custo de vida, só acontecer algum imprevisto, alguma coisa, então isso você deixa, então não investe nada em ações, então monta essa reserva primeiro, ou a reserva de segurança seria em torno de 12 a 24 meses, aí seria, perda de um emprego, alguma coisa assim. Depois daí, você pode começar a abrir, né, um olhar para o mercado de ações. Hoje em dia, assim, dá para ficar milionário investindo nas ações? Eu acho que dá para multiplicar a sua riqueza, só que existe o risco. O risco também é maior, como foi falado. Aí você tem que fazer algumas análises, risco versus retornos, e tomar uma decisão no momento certo, saber analisar isso. E é um mercado assim muito bom. Eu adoro investir em ações. Tanto é que assim, dá uma certa lucratividade, dá. Só que você tem que ter um pouco mais de paciência e longo prazo. Tem muita gente que entra no famoso day trade, né? O day trade ele é muito arriscado. O fator de risco dele é muito alto e você precisa de tempo, dedicação e muita mentalidade. Não estou falando que não dá certo, mas uma pessoa que está trabalhando no dia a dia, que tem outras tarefas, que não tem muito tempo para fazer isso, para ficar olhando o gráfico ali o dia inteiro, cara, e não existe esse negócio de 5 minutos ali, já fiz o gráfico, já fiz no celular. Não. Requer estudo, dedicação, requer bastante energia. Então, cai fora disso, vai no longo prazo. Então, assim, primeiro faz sua reserva de segurança, depois o que você faz? Vamos supor que dentro do seu patrimônio investido, você vai começar com 1%, 2%, até 5% em ações, entendeu? Vou pegar um exemplo. Vamos supor que você tem uma quantia de R$100 mil, certo? Investido. Se você pegar R$5 mil, 5%, vou colocar o máximo aí, 5%, 5% disso, são R$5 mil. Se você colocar em uma ação e você perder 50%, seu patrimônio vai sair de 100 mil para 97 mil, 97,5, certo? Quer dizer,
facilmente você consegue recuperar com um outro montante que está numa renda fixa ou está em outro lugar. Agora, se você pegar 100 mil, pegar 50 mil, investir em ações e perder 50%, você já perdeu 1/4 do seu patrimônio. E aí, para conquistar isso de novo, vai demorar muito mais tempo. Então, um dos erros que as pessoas fazem é começar com muito afoito. Ela na ansiedade, a euforia, ganhei uma vez, vou ganhar de novo, vou dobrar a aposta. Mercado financeiro, mercado de ações, não é cassino, não é jogo do tigrinho, nem jogo de aposta. É um jogo para se ganhar dinheiro. Mas você começa com isso. Para se fazer, né? Se faz sentido isso, gente, coloca aqui seus comentários, ou alguma experiência que você teve, ou alguém que você conheceu que teve essa experiência das ações. É por isso que muita gente tem medo. Porque alguém que não se preparou, que não estudou, que não tinha um conhecimento, não tinha estratégia, não tinha um acompanhamento, fez sem nada lá, se deu mal e fala que o negócio é ruim. Foi se aventurar. Se aventurou. E qual que é a importância, então, né, desse conhecimento aí, conhecimento correto, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que você vai ficar rico só operando e como que é isso, né? Para quem está iniciando aí, qual é o conhecimento que eles têm, inclusive, para antes de aplicar o dinheiro, né? Não só em ações, mas de modo geral. Eu acho, assim, o conhecimento hoje, nessa era que a gente está vivendo, na era do conhecimento, ele está disponível de várias maneiras. Ele pode estar disponível no livro, ele pode estar disponível no curso e pode estar disponível na mentoria. Então, o que eu acredito é o seguinte, que isso são investimentos. Então, o primeiro investimento que você deve fazer é na base de conhecimento, porque isso, assim, se você perder dinheiro, é muito ruim. Se você se arriscar e perder dinheiro, é muito ruim. Aí vai custar mais caro. Eu acho que custa mais barato você se preparar. E aí, novamente, vem aquela questão. Gente, você se preparou, você fala inglês fluente para conseguir um cargo maior, né? Vou citar aqui um exemplo. Pô, você se preparou, quantos anos leva para você falar inglês? E aí sim, você ganha confiança e vai para um cargo maior, etc, né? Então, é a mesma coisa no mundo dos investimentos. Então, se você começar a se preparar, assim, você não vai ficar patinando, porque patinar no mercado é perder dinheiro. O mercado, ele é assim, ó, ele tira, essa é real, ele tira o dinheiro dos impacientes, as pessoas que querem ganhar dinheiro rápido e sem conhecimento e querem atropelar, e coloca o dinheiro na mão dos pacientes. A pessoa que se preparou, que estudou, que espera o melhor momento de investir. Existe um time certo, uma hora certa. Cara, e é muito legal porque na nossa mentoria lá, né, do investidor de elite, toda semana eu falo, essa semana saiu isso do Copom, observa tal ação, observa tal isso, tá no, né, faça suas análises que está no momento que pode ser propício. Né? E tem gente que fala assim, não, eu quero comprar uma ação. Eu falei, cara, calma, não é o momento. O mercado não está no momento. Né? Então, existe aquela... a paciência. E tem a hora de saber entrar, a hora de entrar, saber sair. A partir do momento que você tem um grupo, né, são pessoas que ensinam você a ler, entendeu? Que tem o direcionamento, você vai liderar o seu dinheiro. Você vai dar a ordem certa. Entendeu? Você vai realmente entrar lá e dar a ordem certa de compra, de venda, de montar essa carteira. Tá? E tem gente que tem essa... Quando tem muita aversão ao risco, né? Eu falo, risco é incerteza. Incerteza é falta de conhecimento. Você entende? Tem muita gente... por exemplo... o medo da incerteza, né? Não saber lidar com a incerteza, eu acho que é uma falta de conhecimento. Porque incerteza todos nós passamos. Isso. Mas tem pessoas que sabem gerir bem, são mais resilientes e outras não, né? E a partir do momento que você tem um conhecimento, você vai ganhando um pouco mais de confiança. Uhum. Entendeu? E esse ganho de confiança, entendendo os riscos, entendendo o controle de risco que a gente ensina quando eu ensino a aula, quando eu dou uma aula lá de análise técnica de ações, né? E a primeira coisa que eu ensino é o controle de risco. Uhum. Depois eu ensino a técnica. Que aí ele sabe que até aquele nível está arriscando demais, ele tem que parar ou ele tem que, né, esperar, sei lá, ele tem que tomar alguma decisão. Então tem as decisões que ele tem que tomar quando a coisa não vai na direção, né, que está indo na direção do prejuízo. Vou levar prejuízo até muito tempo? Não, eu estanco ali que eu recupero depois, entendeu? Legal. Bom,
É isso. Você quer deixar algum recadinho para o pessoal? Que mais que nós podemos comentar aí? Alguma dúvida que o pessoal tenha? Eu gostaria que vocês, assim, compartilhassem esse podcast, porque é o seguinte, tem muita gente aí perdendo dinheiro que não sabe dar esse primeiro passo, tá? Eu sei que a gente falou de várias coisas aqui, né? E, inclusive, assim, Caio, eu não sei nem como abrir uma conta numa corretora. Eu vou deixar aqui, aqui na descrição, ou se você estiver vendo um corte, alguma coisa, ou né, você me manda uma mensagem lá no Instagram, eu vou deixar aqui um guia de você como abrir uma conta numa corretora, que esse é o primeiro passo, abrir uma conta numa corretora, se habituar. Então, tem um guia aqui prático como abrir conta numa corretora, né? Você pode baixar esse guia aqui. Breve eu vou ter outros guias aí, vou ter algumas aulas também. E seguir a gente lá. Então, compartilha isso que é muito importante. E se você tem algum comentário, alguma pergunta relacionada a investimento, coloca aí, que a gente pode fazer um novo podcast aí falando, tirando a sua dúvida, ou até mesmo um conteúdo aí no Instagram e no Shorts. Legal? Excelente, é isso aí, gente. Bom, então, continuamos aí. Vocês vão acompanhando a gente. Conhecimento aí liberta, vai te trazendo mais autonomia, mais prosperidade, que você tenha aí cada vez uma vida mais próspera. Pois a gente está junto na missão. Te vemos na próxima.